eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Nós já aprendemos aqui várias vezes, já lemos essa palavra, que o Evangelho não tem uma participação humana, não tem. A Bíblia diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não entrou no coração do homem. O que Deus tem preparado, isso é no Antigo Testamento, para aqueles que o amam, que os amam. Então, em nome de Jesus, você vê que não tem nada a ver com a terra, na esfera terrena, não tem. Sem Jesus, o que veio com o Evangelho nunca passou na mente do homem, nunca em seu pensamento, nunca. E a Bíblia diz em 1 Pedro, 2 Pedro, que todas as profecias, toda essa palavra da Bíblia, não vem da mente humana confirmando, mas homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? E a Bíblia diz, o Senhor Jesus falou, se guardardes os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador. E Ele diz logo depois que o mundo não pode receber, o mundo não pode receber, mas vós recebereis, porque Ele está com vocês, habita com vocês, habita Jesus. Então, Jesus andando já era a presença do Espírito. Ele habita com vocês e estará em vocês. Amém? Então, o Senhor Jesus, antes de subir, Ele falou, Ele habita convosco. Ele habita. Ele, o mundo, não pode receber, mas vós recebereis, porque eles já tinham acreditado em tudo que Jesus falou, inspirado pelo Espírito. Então, ele está com vocês, mas habitará em vocês para sempre. Então, quando Jesus está andando com eles, só está com eles, falando. Então, preste atenção, isso está aqui. Ele está aqui. Quem? O Espírito. Quando alguém está pregando a palavra inspirada pelo Espírito Santo, o Espírito se encontra presente. E está sendo revelado Jesus. Jesus falou, Ele está com vocês, mas era Jesus que estava, mas é o Espírito Santo guiando Jesus, Ele está com vocês, mas quando eu subir, Ele vai morar dentro de vocês, amém? Então, quando nós estamos escutando, quem está presente? O Senhor Jesus, está falando de Jesus, mas o Espírito também está presente. Aí quando recebe o Senhor Jesus do fundo do coração, aí o Espírito Santo habita para sempre. Amém? Então é para nós entendermos melhor. E isso palavras
que nunca passou na mente do homem, o Evangelho. Mas ele revelou e ia dar para quem? Para aqueles que passassem a amar Deus. Porque quando foi preferida essa palavra, quem amava Deus? Então já é uma profecia que já ia ter um povo que ia passar a amar. Então esse evangelho, algo profundo, ia se revelar para essas pessoas, os apóstolos. E até hoje. Amém? Quem é o Espírito onisciente? Porque quem é que conhece as coisas do homem? O homem, o Espírito do homem, que nele está. Mas quem conhece as coisas de Deus? Só o Espírito de Deus. Amém? Só o Espírito de Deus. Então, em nome de Jesus, é o que o Espírito Santo revela que são as verdades genuínas, algo que não tem nessa terra. Então, quando nós percebemos a ilusão, quando nós percebemos o que está acontecendo no mundo, que algumas pessoas querendo tirar a corrupção, correto? Sem quem? Sem quem? Sem Jesus? Sem o Espírito? Esquece que só tem um instrumento para tirar a corrupção: o Espírito Santo, que glorifica Jesus. Então, se para tirar a corrupção tem que ser essa palavra que não tinha na terra, chegou com Jesus para tirar a corrupção. Então, quando tu tenta tirar sem esse evangelho, tu só vai arrumar confusão. E é o que nós estamos vendo. Amém? Então, ficar na esperança que vai mudar sem a ação do Espírito Santo, que é glorificar Jesus, esquece. Então, a fé em Deus, em Cristo Jesus, são coisas que nunca passou na mente do homem, que para a humanidade precisava ser salva. Nunca passou. E o Senhor veio revelar como isso iria acontecer. A pessoa reconhecendo que é um miserável, mundano, que precisava de um Salvador. Reconhecer isso. Olha como o homem ia aceitar que precisava ser salvo e a salvação para ele tinha que ser desse jeito. O mundo não pode receber. O homem mundano. Essas coisas, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não entrou no coração do homem, elas estavam preparadas só para aqueles que iam amar Deus. Quem é da verdade, vem para a verdade. Amém? Então, esse Espírito maravilhoso é o Espírito da verdade que a Bíblia diz. O Espírito do mundo é o Espírito da mentira, do engano. Mas o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Se vocês guardarem os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai. Se vocês não deixarem sair nada que eu estou falando com vocês, Jesus falando com eles, se vocês guardar, não se desviar, eu rogarei ao Pai e o Consolador vai vir. O mundo não pode receber não, porque está provado aí que não me recebe. Mas vocês já me receberam. Eu rogarei o Pai. Então, até para receber o Espírito Santo, Jesus tem que agir. Amém? De acordo com o que está aqui. Então, o que acontece? Esse Espírito traz as profundezas de Deus. Então, é algo que não tem aqui na terra. Amém? Não tem. No mundo não pode ter. Isso é profundo, amém, irmão? Se eu amo a Deus, essas coisas vêm para dentro de mim. Vêm para dentro da minha alma. E vai começar a ser revelado que o mundo não tem. Amém? Aquilo que não tem lá na mente de ninguém, a não ser no cristão genuíno. Amém ou não amém? Então, as coisas que nós precisamos foi a que o Senhor revelou no Evangelho. O homem fica enchendo a gente daquilo que a carne precisa.
Mas o Espírito veio revelar o que a nossa alma precisava. Amém? E essa é a diferença de tudo, do Evangelho é diferente de tudo que se passou e está se passando aqui nesse mundo, amém? Porque o homem se considera Deus. Isso aqui nós estamos falando o quê? Da vida eterna mesmo. Mas Deus não a revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas. O Espírito é onisciente, penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Olha, ele é onisciente. Amém? Traz algo que não tem. Traz à existência aquilo que nunca teve. Aonde? Na nossa alma, na mente do ser humano. Amém? E o propósito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Onde isso iria acontecer? O santo pelos profanos. Quando a Bíblia diz que o que ia ser manifestado para aqueles que amam a Deus, o olho não viu, o ouvido não viu, não entrou no coração do homem, são que a vida eterna. Algo que a gente não ia receber nunca de homem nenhum. Amém? Não ia. E é um poder sobre-humano, é outra vida. E é um poder que livra do mundanismo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Como pode uma palavra dessa ir para um coração que foi criado no mundanismo? Mas por isso que o Pedro fala peregrinos e forasteiro. Não, que está só de passagem aí. Não são mais daí. Amém? Então, todos os ensinamentos do Espírito Santo, que é Ele, que inspirou e inspira hoje, são os princípios de Deus, não mais de acordo com esse mundo, completamente fora do padrão terreno. Completamente, se já ressuscitaste com Cristo, por isso está escrito, busque e pensa nas coisas de cima. Se eu nasci de novo, eu já sei o que tem lá em cima. Porque está dentro de mim algo que o mundo não tem. E é para a gente fazer a diferença mesmo com esse poder dentro de nós. Amém? E dá. Então não pode, em nome de Jesus, acrescentar nada e tirar nada. E percebeu que as cartas, elas foram inspiradas pelo Espírito Santo. Examinar se o Espírito que está sendo falado, pronunciado, se vem de Deus, não está escrito? Se vem de Deus, se não vem de Deus, vem do homem. Se vem do homem, é mundano. Então, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui querendo encher. Mas a Bíblia diz que só tem um empecilho para o Espírito Santo não entrar: o mundanismo. O mundo não pode receber. Por isso que a Bíblia diz que vinho novo não fica num odre velho. O odre tem que ser novo. Novo porque nasceu de novo. Aí o que o Espírito Santo trouxe novo, entra no odre novo. Para a gente fazer a diferença em nome de Jesus, amém, irmão? Então, é o Espírito, quem está falando? É o Espírito. Tem que aparecer em nós o que não tem no mundo. Eu tenho que desejar o que o mundo não deseja. O meu objetivo tem que ser diferente do objetivo de quem não tem essas palavras. Amém? Deus não a revelou pelo seu Espírito, é o Espírito que revela todas as coisas. É o apóstolo Paulo falando, e lembra? Quando ele ensina, ele não sabe. Lembra que está escrito aqui o que o Espírito Santo revelou pelo apóstolo Paulo nas 13 cartas? Mas quem está lembrado aqui, o que a Bíblia revela, quem era Paulo antes? Como pode esse homem desgraçado, miserável, mundano, escrever isso aqui? Como pode, para nós sabermos, o miserável, ex-miserável, falando, para que nós pudéssemos entender, ele revelou pelo Espírito, para que nós pudéssemos entender o que nos está sendo dado, o que nos foi dado gratuitamente. Quem está escrevendo essas cartas? Como pode?
quem ele era e o que esse homem escreve. Isso veio da mente dele? Claro que não, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que trouxe essas verdades poderosas. Isso é espetacular. O medroso Pedro, depois escrever, como pode depois escrever que Deus se agrada, Deus é engrandecido se nós sofremos injustamente? E na hora da morte pedir para não ser igual ao seu Senhor, de cabeça para baixo. Como inspiração de quem? Deus não revelou. Então, quando a gente faz algo que jamais faríamos, é o Espírito. Quando nós falamos com ousadia desse amor poderoso que é revelado no Evangelho, é o Espírito. Quando nós não damos um passo atrás, é o Espírito. Que a própria palavra vai, não se apavorem não se estiver sofrendo por Cristo. Isso só está sendo revelado que o Espírito repousa em vocês. E é assim, é coisa que o olho não viu, o ouvido não viu, não entrou. Então eu tenho que me vigiar, eu tenho que me examinar se quando eu estou agindo, quando eu estou pensando, quando eu estou falando, está de acordo com os princípios do céu e não na esfera terrena. O que eu escolho, o que eu decido, o que eu falo, está de acordo com o olho não viu, o ouvido não ouviu e não entrou no coração. Tá, o que está sendo manifestado foi a revelação do Espírito. É assim. Eu tenho que ver também quem está falando, se está sendo guiado pelo Espírito. Porque o Espírito me traz as profundezas de Deus. As coisas de cima. De olho na eternidade. Mas é para quem? Para aqueles que o amam. Isso. Quando é manifestada aqui a vida de cima, está sendo revelado, lá está alguém que ama Deus. Porque isso aqui, viu, que não é para qualquer um. Quem ama não é mundano. Quem ama obedece, não é carnal. Mas por isso tem que ser a revelação do Espírito. Não adianta dizer que o Espírito é o Espírito da verdade. Não, ele é o Espírito da verdade para que nós pudéssemos andar na verdade. E a Bíblia diz que, na verdade, nós estamos crescendo na graça, no conhecimento, amando mais Jesus a cada dia, querendo as coisas de cima, vivendo as coisas de cima, revelando a fé que entra, ela é operada pelo amor. Pelo amor, é claro que vai ser manifestado. Se é pelo amor, vai ser manifestado paciência, vai ser manifestado longanimidade, vai ser manifestado o poder do alto, benignidade, domínio próprio, vai ser manifestado. Mas a alegria é uma das evidências da salvação. Estou salvo, posso morrer, consigo descer para levar alguém a Jesus. Como pode isso? Calar para salvar, falar para salvar, poder agir de acordo para salvar uma alma, sofrer algo que ninguém sofre, viver algo que ninguém vive, escolher o que ninguém escolhe, meditar naquilo que ninguém medita na eternidade, buscar e pensar nas coisas de cima. Vai estar sendo o próprio Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho. Que eu sou filho por quê? Porque eu obedeço. Eu obedeço porque recebi essas coisas que o mundo nunca pôde me dar. Mas como está escrito, o olho não viu, o ouvido não ouviu, não entrou no coração do homem. O que tu tem ouvido quando para conversar? O que tu fala quando para conversar? Teus pensamentos, está indo para onde? Teus pensamentos. Porque essas palavras, essa profundidade de salvação, o mundo não consegue meditar, o mundo não consegue se alegrar nela, o mundo não tem como. Vai para outro campo, vai fugindo dela. Mas quem recebeu o Espírito
fica entranhado na mente, fica entranhado no coração. Viu o que a Bíblia diz em Marcos, capítulo 13? Já já vocês vão ser levados aos líderes desse mundo. Não fiquem apavorados com o que eu havia de falar, o que vocês vão falar, porque naquela mesma hora, presta atenção, naquela mesma hora, não vai ser vocês. O Espírito Santo vai estar falando por intermédio de vocês. Mas se você estiver na mão dele, guardando ela, não vai ser você, vai ser ele falando por teu intermédio. Porque as pessoas precisam escutar ele, não eu. Precisa dele, porque a Bíblia não falou, pastor, é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não falou. Falou que é o Espírito. Falou, pastor, tu é o da verdade, tu é a verdade. Não. Falou, a verdade é Jesus. E ele é o Espírito da verdade. O Espírito me ama. O Espírito ama aquela alma perdida e quer salvar ela. Aí, olha, prestou atenção, o fruto do Espírito, é o Espírito para que nós soubéssemos entender o que está nos sendo dado, todo o culto aqui gratuitamente. O Espírito ilumina o meu entendimento com essas instruções para eu entender o que Jesus me deu. Tu entendeu? Tu entendeu o que aconteceu na cruz já? Tu entendeu o que Deus nos deu em Cristo Jesus? Falou assim, miseráveis, estou enviando meu filho para salvar vocês. Pecadores, por amor, vou sacrificar o meu filho para salvar vocês. Para a gente morar com ele. A iluminação é entender o que nos foi dado gratuitamente. A iluminação é entender o que está acontecendo aqui agora. A iluminação aqui é para entender o que o Espírito Santo quer fazer na nossa mente, na nossa vida. Está entendendo? Vamos parar de ser incrédulos. O negócio é sério. Uma dor agora no peito excomunal, qual vai ser o sentimento? Já parou para pensar? Alguém na nossa família? Se eu entender o que eu estou recebendo aqui nessa manhã e tenho recebido aqui, se eu entender plenamente, aí eu vou entender plenamente o estado da minha família. Aí eu vou querer fazer a obra, porque eu sei para onde elas estão indo. Então eu vou agir diferente. Talvez, em nome do Senhor Jesus, irmão, não é só aqui não, na maioria dos lugares, talvez, a maioria se encontra, sabe como? Ele está com vocês. Jesus. Mas o Espírito Santo ainda não entrou na alma, porque tem obstáculo. Porque não tem como adorar a dois senhores. Então, presta atenção. Não é adorar a dois senhores, alguma coisa desse mundo. Alguma coisa desse mundo que ainda aprisiona as coisas, a nossa glória, querer aparecer, querer conquistar, querer conforto. Tudo isso atrapalha, mas quando fala da obra de Jesus, da doutrina de Jesus, do amor de Jesus, eu aceito. Então, eu acredito plenamente em Jesus, mas eu também não me livro do mundo. Aí, quando acontece isso, quem não habita? Eu estou igual Jesus falou naquele momento para os discípulos. Está presente, o mundo não pode receber, mas vós recebereis. O mundo não, mas vós recebereis. Por quê? Eu já tirei vocês do mundo. Eles aceitaram. Aí o Espírito Santo entrou neles. Quando eu saio do mundo, escuto a voz de Jesus, o Espírito Santo me sela. Aí a iluminação começa. A iluminação com as coisas de cima, objetivos de acordo com os princípios de cima.
nem olho viu, não ouviu. Então, a nossa conversa, as nossas escolhas, o nosso pensamento, o curso do nosso dia, como vamos viver, vai ser revelado se é essas coisas que o mundo não tem, se está sendo manifestado na minha vida ou não. Não entrou? Se a minha conversa for de acordo com esse mundo, o meu aprisionamento for de acordo com esse mundo, essas coisas sobre-humanas que Deus preparou para aqueles que o amam, não entrou. Então, em nome de Jesus, isso é porque então eu não amo. Se eu não amo, não entra. Mas se eu amar, entra e é manifestado. Porque a fé que é operada em nós pela palavra, a Bíblia diz que ela opera, ela vai ser manifestada no amor. No amor a Deus e a Jesus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, que essa é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, em nome do Senhor Jesus, a gente ficar preocupado, se examinar para ver onde nós estamos, porque o Espírito Santo revela qual o local em que nós estamos. Se nós estamos no local o qual ele não se agrada e não deveríamos estar, vem a verdade revelada por ele para colocarmos todos nós no devido lugar. Talvez você está aqui no pecado, na mentira, na licenciosidade, na preguiça, na covardia. Aí ele vem restaurar, ele vem vivificar para tirar daqui e te levar para o amor. Aí eu só tenho que fazer assim, ó, me leva, me tira desse mundo desgraçado, esse mundo que eu vivo e gosto. Em nome de... Porque quem vai subir naquele grande dia, vai, como está escrito, não vai falhar. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, não entrou no coração do homem o que Deus preparou, essa eterna salvação. Para quem? Para todos aqueles que pela fé em Jesus viessem a amá-lo. Que seja assim. Tem que ser revelado em você o que o mundo não tem. Toda a verdade que tu escuta lá de fora do mundo tem corrupção, tem sujeira. Comece a discernir e tomar atitude de acordo com o discernimento do alto, porque lá não tem verdade genuína. Aqui está a verdade genuína para nossas vidas. Olha a confusão que está e a gente passa a enxergar melhor que aqui não tem confusão. São três pessoas, um único Deus que se manifestou em três pessoas distintas, mas é um único Deus. Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três. Dá uma olhada aí se tem três pessoas concordando puramente uma com a outra. Tem? Tem? E quando não tem, o que causa? E aqui? Aqui no começo diz assim, e Deus, e haja luz, e houve luz. Começou a aparecer todas as coisas através do poder. E o Espírito Santo pairava pela face do abismo, trazendo vida. O Espírito. Aí Deus envia o Filho e fala, esse é meu Filho amado em quem eu me comprazo. Escutai, exalte o Filho. Aí vem o Espírito Santo enviando o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Ele vai lembrar o que eu falei, ele vai revelar todas as verdades, vai guiar vocês em todas... Ouça o que o Espírito diz, Jesus falou. Que harmonia, não tem confusão. Se tu ama o amor que Deus revelou, tu passa a amar Jesus, aquele que se entregou por você, e tu vai amar o Santo Espírito, a terceira pessoa da Trindade, te governando, através das verdades reveladas. Tu não vai discutir com ele, porque tu entendeu o que ele te deu gratuitamente. Tu vai se entregar, porque tu entendeu o que ele te deu. Amém? Ninguém maltrata. Só maluco. Maluco de vez em quando toma essa atitude. Está com fome, dá um prato de comida, faz assim, maluco, né? Mas quem recebe o prato de comida e está com fome, quem dá é de imediato. Obrigado.
porque receber um prato, nós não recebemos um prato de comida. Nós recebemos a salvação da nossa alma. A minha vida tem que estar com essa comida dentro de mim, a salvação, Jesus, e estar toda hora nas minhas atitudes, falando para Ele, o meu linguajar, a minha decisão, o que eu vou escolher, eu tenho que estar revelando para Ele assim, que eu estou com a comida que Ele me deu, falando para Ele, obrigado, por amor, porque eu entendi o que me foi dado, gratuitamente, não me cobrou nada, porque até para amar Ele só vai me amar porque eu te amei primeiro, tu só vai fazer porque eu estou enviando o meu Espírito Santo, é pela graça, graça é isso, graça é isso, graça não é uma pouca vergonha que estão falando aí não, a graça não traz nada da terra, a graça trouxe algo que não tem nessa terra, amém? No todo, porque Ele é o Deus de toda a graça, Deus está nos revelando todas as verdades pelo Espírito Santo, onde eu não vejo o Espírito Santo agindo da maneira que já deveria, o mundo está ali. Então se examine e vê se o mundo está aí. Porque ele ainda pode ser rechaçado da tua vida. Mas tem que ficar meditando nisso. A inclinação para a carne é morte e destruição. A inclinação para o Espírito, vida e paz. Eu quero ver a vida e a paz sendo manifestada. Quando isso não acontece, a morte está ali. E a destruição a qualquer momento. Vamos levar a sério essas palavras em nome de Jesus. Nos reunimos aqui, não foi para tomar café, não foi para ficar de conversa fiada falando o que vai fazer na comida. Foi para tomar mais posse da salvação em nome de Jesus, que a qualquer momento tu não vai comer mais. Você não vai fazer mais comida. A qualquer momento tu não vai mais no shopping. Tu não vai mais no mercado. Tu não vai mais trabalhar. E aí? Amém? Vamos estarmos preparados em nome de Jesus. Leva a sério em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé.